produção que vai do gênero interpretativo ao opinativo, passando pelo ficcional e pelo humorístico. Assim, pode ser definido o livro Os Melhores Textos do Mínimo Múltiplo, lançado recentemente. E para falar mais sobre a obra, recebemos aqui no estúdio Lucas Colombo, organizador do livro, também com a gente Leandro Schallenberger e Lucas Barroso, colunistas do Mínimo Múltiplo. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Obrigado, Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigado, tudo bem? Bom, e a gente começa essa conversa, né, Rodrigo, querendo saber como é que surgiu, então, Lucas, a ideia de fazer essa obra. A ideia, eu digo modestamente que sempre existiu, né? Eu sempre alimentei essa ideia, porque os textos do site, parece até vaidade minha dizer isso, mas os textos do site são bons, né? Eu nunca me imaginei escrevendo de um jeito mais leve, mais descuidado para a internet e de um jeito mais apurado, mais sofisticado para revista ou para jornal. Não, os textos do site eu escrevo com tanto esmero quanto escrevo os outros e edito também o texto dos colunistas e dos colaboradores com o maior esmero possível, né? O Lucas e o Leandro sabem que eles sofrem nas minhas mãos, né? Então, se o material é bom, por que não, né? Por que não transpor para o papel, né? E isso é uma tendência bem comum hoje em dia no mercado editorial, né? Vocês devem conhecer, tem um site chamado Rascunho, que é um site de literatura, se eu não me engano, sediado em Curitiba, e já publicou 2 volumes com as melhores entrevistas, né, que grandes escritores deram para o site, né? O Rui Castro, o Carlos Heitor Coni, o Suassuna, né? Já tem 2 volumes. Tem um caso também do Underblogs, que era um coletivo de blogs que começou nos anos 2000, começaram a chamar atenção no início dos anos 2000. E depois, quando acabou essa plataforma, eles publicaram os melhores posts, né, os melhores textos dos blogs deles, também num livro, fizeram uma compilação. Então, isso é uma tendência comum hoje em dia, né? Levar texto da internet para livro. É bacana ler não só na internet, mas também poder segurar o livro, né, Rodrigo? Sim, Ele está com um exemplar aqui em mãos, é bacana poder manusear esse material, poder ter contato com ele. Não ficar apenas na internet também, né? Que, claro, o espaço também, obviamente, né, que tem muito, né, para a pessoa poder escrever. Eu quero saber do Leandro. Então, o site, né, claro, né, o Mínimo Múltiplo já é conhecido também, né? Mas como é que vocês avaliam, né, esse trabalho de vocês no site para depois transformar ele em livro? Na verdade, como você falou, é bacana, é uma plataforma diferente, né? Se tiver no livro, se tiver num site, ou sei lá, se fosse na TV, para nós é mais uma plataforma. É um espaço. Né? É um espaço diferente, né? A plataforma seria um outro espaço, né? Então, uma multiplicação, né? Para usar o nome do... E eu acho que a gente fez o contrário. Geralmente o pessoal parte do impresso para o web, né? Para o online, e nós fizemos ao contrário, né? Até para atender uma necessidade, ainda o livro físico tem toda aquela coisa ainda de pegar, não sei se seria um bom exemplo, né? Mas para nós era importante, né? Foi importante, algumas pessoas solicitaram, então essa plataforma física, né? Um livro, né? Tem uma coisa legal. Eu acho Mas em relação ao conteúdo que vocês escrevem para o site, né? Quer dizer, todos são aqui jornalistas, egressos aqui da casa, né? Rodrigo, inclusive, foram nossos colegas do curso de jornalismo. E como é que é para vocês poder praticar esse jornalismo de uma outra forma, enfim, colocando aí uma pitada de humor, de crítica nesses textos que vocês fazem? Eu acho que posso complementar isso. Por estar na internet, ser um ambiente livre, não quer dizer que a gente não trabalhe com qualidade, não pense em fazer um jornalismo sério, com opiniões, não meras opiniões. O Lucas é o editor, ele conversa muito conosco, mas nós também tentamos fazer um jornalismo com seriedade e diferente de algumas coisas que você vê aí que são supérfluas, né? Que não sair do banal. Nós não temos o intuito de jogar um monte de imagem, vídeo, e fazer algo que eu acho que tinha uma necessidade disso, né? Que contribui para quem procure algo parecido com o que estamos fazendo. Né? Legal. Lucas Barroso, então, vocês escrevem sobre o quê? São temas que vocês gostam, se identificam? São temas variados, né? Transpassa muito por cultura, política, artes de um modo geral. Então, passa muito pelo nosso gosto, sim, né? Então, acho que isso também deve passar para o leitor, que imagino eu, né, que deva ver no texto, assim, alguém que está gostando do que está fazendo. Então, acho que isso é muito importante. Eu escrevo já há uns 3, 4 anos, o leitor, né?
faço os balanços do ano de uma forma bem leve, assim, humorística. E com qual frequência que vocês escrevem também? Vocês têm data para entregar para o Lucas um texto a cada semana, por exemplo? Como é que é esse deadline aí? Problemático. O deadline varia, né? Varia conforme a Sempre pauta. negocia. E conforme o que está acontecendo no mundo. No mundo não, também, no nosso mundo também, né? No mundo e no nosso Os dois mundo. mundos. E o que parte da necessidade de vocês também comentarem algum tema, Isso, né? exatamente, claro. Facebook, quando surgiu, virou pauta. Debates sobre presidentes e o que está acontecendo no mundo também. Então... Semana do Machado de Assis, né? Eu acho. Mas Algumas datas eu acho que também essa acabam liberdade ela é importante, né? Para trabalharmos com muito mais seriedade também e, ao mesmo tempo, com liberdade. Essa liberdade ela nos traz uma forma de criar. Nós não temos alguém exigindo determinado... Não cumprimos uma agenda, né? Então, com certeza... Isso, com certeza, traz muito mais prazer, Exato, né? né? Rodrigo? É claro que não deixamos passar a semana do Machado de Assis, ou 100 anos de Machado de Assis, né? Em Iberê Camargo, mas nós não temos essa exigência, né? De cobrir determinado evento cultural que acontece eu no acredito lugar, que a né? única exigência que a gente se propõe é não tratar da mesma forma que já é tratado em outros ambientes, entendeu? Tentar fugir um pouco do... Sim, acho que para um escritor, para um jornalista, é super importante ter um espaço que tu possa chamar as pessoas pelo texto, né? Mesmo como o Leandro falou antes, né? Vocês usam o texto para isso, não tem muitas imagens, não tem vídeos, né? Realmente é o texto pelo texto, a pessoa vai procurar vocês pelo que vocês têm a dizer, né? O design do site é bem límpido também, né? Sem muita distração, né? A gente valoriza texto mesmo. A gente, quando o site surgiu, né, em 2008, eu estava meio que querendo seguir, eu estava meio com a pretensão assim de seguir o espírito, digamos assim, do No Mínimo, que era um site que, inclusive, o autor do nosso texto de orelha, o Sérgio, dirigia, né, de 2002 a 2007. E era também um site que reunia grandes jornalistas balas, assim, que escreviam sobre também essas áreas que a gente gosta, né? Cultura, política, comportamento. Tinha o Mário Sérgio Conte, tinha o Augusto Nunes, tinha o Zuenir Ventura, o Arthur da Pieve, enfim, e o Sérgio, enfim. E quando acabou, os leitores ficaram meio órfãos. O Lucas lembra do site, né? Que era muito bom. Tem sites que acabam não ficando muito tempo no ar, realmente. Exatamente, né? exatamente. Esses seguidores ficam sem ter. O nosso já está há 6 anos, né? Isso foi até tratado na orelha do livro, né? O Sérgio diz isso, né? Que é algo que é de se surpreender no meio jornalístico hoje, tu conseguir sobreviver muito, porque... Tem 6 anos já de existência, já, né, desde o 2008. site. Tem muito ruído na internet, Quase 7. tem muitos estímulos, né? Então é complexo também manter esse site. Claro, com certeza. Bom, falando da obra, né, são 25 textos que foram selecionados para essa coletânea. E quais foram os critérios que vocês utilizaram, então, para que esses textos pudessem entrar no livro? A seleção teve que ser feita rigorosamente, porque senão a coisa ia desandar, né? Não como... E com certeza vocês devem ter muito material. Temos, e felizmente material bom, né? Então alguma coisa eu tive que cortar com dor, né? Mas cortei, né? Senão a coisa realmente ia ficar uma salada russa multicolorida, né? Embora a gente goste de coisa multicolorida, porque tá no nome. É multicolorido também. Tá multicolorido também. Mas o que eu pensei então? Eu pensei em dividir em 4 sessões, né? Artes, jornalismo e comunicação, política, mundo e afins e entrevistas. E para a sessão de artes eu enfatizei aqueles textos que tratassem de autores que são referências do passado e do presente, né? Então tem textos sobre Machado, como a gente já falou, Machado de Assis, Bossa Nova, Chaplin. E tem também os textos que abordam os autores que são referência hoje, né? Então o Michael Haneke, que é aquele grande diretor austríaco, né? Amor, A Fita Branca, professor de piano, enfim. Sobre o Philip Roth, que é um romancista americano, que é, sem dúvida, um dos 3 melhores romancistas de hoje, né? E para a sessão de política e mundo, eu priorizei os textos que tratem de fatos históricos, né? Fatos que a gente acompanhou, né, nesses 6 anos, né? Obama, Lula, protestos do ano passado, enfim. E para a sessão de entrevistas, aquelas feitas com nomes de expressão nacional, né? Caio Blinder, Daniel Pisa, Daniel Galera, Fabrício Carpenejar. Eu esqueci de jornalismo, né? Jornalismo e comunicação. Tem um texto sobre o Facebook. 4 etapas, isso. Né? 4 sessões. E tem um texto sobre o Facebook, um ensaio sobre o Facebook, que foi escrito pelo Rafael, que é o nosso colunista de São Paulo, Rafael Faz, que é jornalista também e professor. Porque rede social é um tema incontornável hoje em dia, né? Tem que falar disso. E também jornalistas que são referências para nós. Então, tem textos sobre Rui Castro, sobre o Daniel Pisa de novo, sobre Nelson Rodrigues, Milor Fernandes, Paulo Francis, enfim.
Bom, Lucas, e você tem um texto nesse livro, né, chamado Geografia. Conta pra gente sobre o que ele trata. É um conto inédito, publicado somente no livro, né? Ele conta a história nos livros no site, e ele conta a história que, assim, me veio a ideia depois de muitos anos, lógico, né? Que os professores do nosso tempo de ensino fundamental, eles nos davam sermões homéricos, né? E a gente certamente passava por um ouvido e saía para o outro, né? E a história é basicamente isso, é um sermão homérico de um professor a seus alunos, mas é um sermão assim denso, como se os alunos de 10, 12, 15 anos tivessem capacidade de compreender aquele sermão. Então eu acho que depois que eu cresci, né? Eu acho que eu comecei a meio que rever esses sermões, assim, me veio essa ideia e consegui botar no papel. Acho que ficou um texto bem bacana, porque é basicamente isso, né? O professor, às vezes, a turma está fazendo aquela bagunça, aquela zoeira na aula, e ele passa um sermão e começa a falar sobre felicidade, sobre compromisso e tudo mais. Depoimento pessoal meu, lendo o texto, lendo o Geografia, eu lembrei daquele filme Entre os Muros da Escola. Ah, muito bom. Me veio a imagem na cabeça. Assim. Isso é legal, né? Quando gera essa identificação mesmo com o leitor. E é algo que está muito presente na nossa vida, né? Mas só que a gente não consegue dar o valor exato a isso. Porque não tem maturidade suficiente. Tem maturidade suficiente, momento, né? Então, bacana. Basicamente essa foi a ideia do conto, né? Legal. E, Leandro, no teu caso, são 4 textos, né? Os temas são um pouco mais variados, é isso? Ter 4 textos, a culpa é do editor, tá? Não rolou nenhum tipo de Blame on me. De conversa, assim, com a editora, um tipo de pagamento. Algum agrado. Não teve nada, né? Não, mas também tem voltando a falar em liberdade, a liberdade de escolher, de se identificar, né? Eu lembro que escrevi sobre Stanley Kubrick, para mim um grande cineasta, né? Um dos melhores. Escrever sobre Chaplin é inevitável. E a escolha foi aleatória, né? Então teriam outras possibilidades, poderíamos ter 3 ou 4 livros, com certeza, né? Sobre o que escrever, tem muito também da identificação e dos momentos, né? Claro, Stanley Kubrick, acho que era importante escrever, não está nesse livro aí, mas quando ele dá uma passada no site lá, né? Voltamos a falar muito sobre ele, né? Mas Esaú e Jacó, porque estava na semana de Machado de Assis, foi um texto, embora seja um livro que não seja um renomado, né? Para mim era um livro importante, uma obra não menor, né? Desculpa, os 3 textos entraram, né? O meu texto, que a gente fez naquela semana em 2008, né? Isso. Entrou o meu... No primeiro ano do site já. Oi? No primeiro ano do site. Primeiro ano do site, exatamente. Era o ano do centenário do Machado. Entrou o teu, né, sobre Esaú e Jacó. O do Flávio Aguilar, que é um jornalista aqui de Porto Alegre também, que na época era nosso colunista, hoje em dia não é mais. Isso. E ele escreveu sobre o Quincas Borba. E eu que fiz um apanhado assim, sobre a ironia na obra do Machado, nos contos e... Memórias póstumas. Do autor. Legal. Exato. Mas muito legal do livro também são aqueles QR codes que tem, né, no começo de cada um. Por que tem aquele QR code? Qual foi a ideia também de colocar isso no livro, Lucas? Essa foi uma ideia do nosso editor, lá da Bartleby, né, nossa editora lá de Minas, o Daniel Mansur. Ele sugeriu que a gente colocasse, que a gente inserisse na abertura de cada texto, né, um QR code para o leitor poder se remeter, né, ao online, né, a ver o material original. E talvez até comentar. Né? E no online também tem hiperlinks, né? Exatamente. Porque no livro é limitado a só o texto, né? No online tem hiperlinks que vai jogar a pessoa para outros. E pode interagir com vocês também? Isso, interagir com os autores. Uma coisa que me perguntaram, né, em outras entrevistas que eu dei sobre o livro é ajustes que foram feitos, né, na transposição, né, da web para o papel. Inevitável, né? Sempre há, né? Tem que fazer, sempre tem que cortar a frase. Eu não podia deixar, veja aqui o vídeo do YouTube, né? Claro que não. Sim. Então, mas os QR Codes meio que resolveram isso. Então tá. Então, né, se você quer ver o texto exatamente, né, como ele foi publicado pela primeiríssima vez... Então mostra a origem do texto, na verdade. Exatamente, também, né? exatamente. Isso é legal, né? Poder ver. Acesse com seu celular ou com seu tablet. Isso. E os trabalhos de vocês, então, fora do site também? O que vocês têm de lançamento? Sei que o Lucas aqui, até estou em mãos aqui, primeiro livro do Lucas, que é o Virose, Sim, né? O de 2013, né? Isso. É o meu primeiro romance, Virose, saiu em 2013. E hoje em dia eu estou fazendo um segundo romance, então já estou com 6 capítulos prontos. E vindo assim, eu me dei conta, eu pensei, pô, como é difícil escrever um romance, porque eu estou escrevendo 6 capítulos e já estou patinando. Eu pensei, como é que eu escrevi esse há 2 anos atrás, né?
Mas esse ano, então, vou ter o meu segundo livro a ser lançado, que é O Ano dos Mortos, que é um livro de poesia, que é para testar meus limites mesmo, porque tu faz um romance, depois desce, entre aspas, para um poema, né? Livro de poema, parece que um amigo meu até brincou comigo e disse, tu está fazendo voto de pobreza, né? Tu fez um romance independente, agora tu tá fazendo um livro de poesia. Mas a gente tem que fazer o que gosta, né? E, então, acho que para 2015 vai sair esse livro de poesias no começo do ano, março, abril, e acho que até o final do ano sai o terceiro, que é um livro de contos também, que já está bem encaminhado. E continua como colunista do Mínimo Múltiplo. E continuo como colunista. O contrato foi renovado já? Contrato renovado. Contrato renovadíssimo. Indeterminadamente. Leandro, você? Enfim, né, eu trabalho para iniciativa privada, é comunicação mesmo. Tanto eu como o Lucas, a gente escreve para revistas independentes, muito para a web, né? Você tem duas opções, né? Faz muita coisa, ou trabalha para uma só, e a gente faz muita coisa. Então, tem muitos projetos pela frente aí, né? Esse ano aí. Lucas Colombo, o que a gente pode esperar também para o site, para 2015? Vocês já estão pensando em novos planos? Permanentemente pensando em novos planos. Mas para este ano a ideia é continuar. Eu colaboro também com a revista Continente Multicultural, o nome complicado. Continente Multicultural, que é uma revista do Recife, muito legal. Com a revista da Livraria Cultura também, com o Portal UOL, também escrevo. Continuar com o site. Nós temos o curso de extensão, que a gente ministra, já é tradicional aqui na Unicinos, né? Sim. A gente alterna os anos, né? O Leandro participa de 5 aulas, né? Participa de metade. Ao meu lado, né? A gente fica tocando terror lá com os alunos lá. E um ano no campus Porto Alegre, um ano aqui no campus São Leopoldo. E este ano, nós infelizmente, nós não sabemos ainda exatamente se vamos ministrar o curso ou não, né? Por uma questão de operativa. Mas já é tradicional, né? Desde 2010, né? Todo ano a gente ministra o curso, né? E voltando um pouquinho para a obra, a gente sabe que ela foi lançada recentemente, agora em dezembro. Vocês já tiveram algum tipo de retorno? E como é que está sendo, então, as críticas em relação a ela? Já tivemos os leitores, a maioria do que a gente tem ouvido de leitores é positivo, né? Acho que vocês também, muito positivo, né? Os que vocês passaram adiante, venderam. É um material que tem bastante atração assim de quem está estudando jornalismo, de quem está indo atrás do jornalismo, né? Então tem muitas pessoal que está começando a estudar jornalismo que já está dando esse retorno também, né? Eu acho que as entrevistas também elas vêm muito nisso que está falando, Lucas, porque que é a última parte do livro, a última sessão, a última né? parte, né? Entrevistas em livros, dificilmente você vê, né? A gente fez questão de ter as entrevistas no livro, até porque não deixam de fazer parte, né, do site. Então, acho que para nós era importante, né, condensar isso também. E a gente tenta retomar também, com um pouco pretensiosamente, né, retomar a proposta do Pasquim, né, aquele jornal célebre dos anos 60 aqui no Brasil, né, em que todos esses grandes jornalistas passaram, pelo qual todos esses grandes jornalistas passaram, né, o Paulo Francis, o Rui Castro Milor, o Ivan Lessa, enfim. E eles faziam aquela coisa de reunir, né, todos os colunistas e deixar a fonte ali no meio, né, e fazer um bate-papo. Era mais um bate-papo descontraído, né. O que é uma baita técnica, né, para extrair, né, informações e comentários, né, da fonte. E com certeza para vocês esses momentos devem ter sido muito ricos, né? Não, a gente fez com o Carpenejar e o Daniel Galera, assim. E tem também sempre num café. Sempre num café, sem álcool, né? Para ser politicamente correto. Une todos, né? E com o Caio Blinder, com o Daniel Pisa, que já morreu, infelizmente. E saiu vocês perguntaram sobre críticas, retorno e tal. Nesse fim de semana saiu no Caderno de Sábado do Correio do Povo um comentário falando, né, elogiando o livro, felizmente, e dizendo que o destaque para a pessoa que redigiu a nota, né, era a sessão de entrevistas. Que bom. Que bacana. E bom, quem gostou então, né, dessa história, dessa conversa, pode achar o livro onde, Lucas? Claro, pode comprar na Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Livraria da Travessa, entrou recentemente. No site da editora também, bartolbi.com.br. Bartolbi ou pelo site da Abelha, Cultura, né? também. Ou procurar também mais informações no site de vocês, né? No Mínimo No nosso tem um bannerzinho ali do lado. Um pouquinho, já conhece um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem por lá. Bom, meninos, parabéns pela obra, sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada pela entrevista. Prazer, até a próxima. Obrigada. Valeu.